Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 15 de agosto de 2023, início de noite, portanto, haja visto o relógio está em torno de 5h47 da tarde. Escolhi para compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas para ambos ao presente canal da cidadania, o título, abre aspas, segunda alerta para devedores e quem tem contrato de financiamento ativo junto às mais diversas instituições financeiras. Saibam que você poderá ter a sua CNH, seu passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público literalmente suspenso em razão das respectivas dívidas. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, a saber, William Shakespeare. E antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de mérito da presente temática, convido os senhores e senhoras a se inscreverem no presente canal da cidadania. Se gostar do presente vídeo aula, compartilhe com o maior número de pessoas, dê seu like. Se sentir vontade também por reflexo, deixe o seu comentário para que eu possa melhorar o conteúdo e até mesmo a didática dos próximos vídeos aula a ser compartilhado diariamente com vocês de forma gratuita. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já passo diretamente para a parte introdutória do presente estudo temático, a saber, a possibilidade de todos os devedores e quem tem financiamento ativo de veículo nas mais diversas instituições financeiras e bancárias poder ter sua sagrada CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar dos clássicos concursos públicos em razão das respectivas dívidas. E esta fora a razão pela qual, no presente momento, fui instado ou provocado a compartilhar com os senhores e senhoras duas importantíssimas decisões. A primeira, tomada no início do corrente ano, salvo engano, em fevereiro, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 5941, de autoria do PT, que à época entrara e ajuizara a presente ação direta de inconstitucionalidade, com o objetivo de ver declarado inconstitucional o artigo 139, inciso 6 do novo CPC de Fux de 2015, que permite em seu bojo as respectivas medidas que nós da área jurídica chamamos de atípicas. Atípicas por quê? Porque está fora das medidas de penhora previstas no artigo 835 do CPC. E outra grande decisão fora a tomada notadamente pelo STJ no bojo da RESP 195-1888 do Rio Grande do Sul, pela qual fora literalmente julgada no último dia 9/8, ou seja, semana passada. E o STJ pacificara os contornos e alcance de como se deve ser feito a clássica notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, no caso, os devedores inadimplentes com os respectivos contratos de alienação fiduciária. E o tema versa exatamente sobre contrato de alienação fiduciária, que é aquele contrato que você compra um veículo, dá uma entrada de 10, 20, 30%, e o carro fica como transferido quase que ipsilitris para a propriedade para o banco. Você só será dono se você quitar o respectivo financiamento. Se você atrasar 1, 2, 3, em média, o banco faz a notificação via cartório e até mesmo às vezes pelos próprios advogados dos escritórios, dos mais diversos escritórios que defendem os mais diversos bancos.
e existia uma polêmica em toda a jurisprudência do país se essa notificação deveria, em tese, ser feita pessoalmente ou diretamente na pessoa do devedor, ou se ela poderia ser, conforme a última lei de 2022, ser simplesmente dirigido para o endereço do contrato de alienação fiduciária que você assina na hora que compra o respectivo carro. E aí o fato é que último dia 9, ou seja, semana passada, o STJ pacificar a matéria no sentido de dizer que basta que os respectivos bancos enviem a notificação extrajudicial para o endereço contido no contrato, independentemente de quem receba, seja o devedor pessoalmente, ou seja, terceiros. Não obstante isto que estávamos a falar, entender ser mais uma decisão supressora de direito e, em tese, teratológica. Não obstante existir diversas outras previsões no novo CPC que, dada a decisão, acaba por via reflexa maculando. Mas isso será objeto de outro vídeo-aula em que eu irei falar e verticalizar o pano de fundo ou de mérito da presente temática. O que importa no momento é alertar todos os devedores, em especial aqueles que têm contrato ativo de alienação fiduciária, que são exatamente aqueles contratos em que você compra um veículo financiado com o Instituto de Alienação Fiduciária, com base no Decreto-Lei 911 de idos de 1969. Vejo, portanto, o quão antigo é, dado o estatuto, dado o decreto que prevê a alienação fiduciária. Não obstante, no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele ter estendido dada espécie de contrato de alienação fiduciária também para aquelas pessoas que compram um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, e hoje todos os bancos com o novo governo, salvo o melhor juízo, estão autorizados também a financiar imóveis. E isso, em tese, pode ser uma coisa boa, porque possibilitará a redução de taxa de juros e até mesmo que o consumidor, na hora de comprar eventual imóvel, tenha mais opções de banco e taxa de juros também. Vejo que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 5941, notadamente em fevereiro do corrente ano, declarara constitucional o artigo 139, inciso 6 do CPC de 2015, no sentido de permitir as respectivas medidas atípicas ou cautelar para as pessoas que têm dívida, em especial as pessoas que estão sendo objeto de execução judicial. E para que você entenda os contornos e alcances do que eu estou a falar, em especial para as pessoas que não são da área jurídica, pois aí pode ter pessoas, o presente vídeo aula não somente se estende aos colegas advogados, alunos de direito, estagiários, como também a toda a população em geral que, por via reflexa, tem algum contrato de alienação fiduciária. E esta é a razão pela qual vou tentar falar numa linguagem multifocal ou holística para possibilitar todos entender o que eu estou a falar. E aí já inicio para aqueles que não são da área jurídica, dizendo o que leva o cidadão a ser executado na justiça. E aí começo dizendo que duas são as razões que levam você a ter processo de execução contra você na justiça. A primeira é quando você assina um contrato de compra e venda, uma nota promissória, um cheque, contrato de locação e demais obrigações bilaterais, e por alguma razão financeira de desemprego, redução de renda ou até mesmo perda de renda, você deixa de honrar com dada obrigação. E aí você
passa a ficar inadimplente. E aí o credor, portador dos mais diversos tipos de crédito, bem como cheque, nota promissória, duplicatas, contrato de compra e venda, e etc., em razão de seu inadimplemento, entra com a classificação de execução fundada em título executivo extrajudicial. O juiz abre o prazo para você quitar a dívida em 3 dias ou embargar. E logo após o trânsito julgado, e para quem não sabe, trânsito julgado é quando o respectivo processo de execução não couber mais nenhum tipo de recurso. E até mesmo antes do trânsito julgado, em que pese, se o advogado do devedor entrar com embargo e o juiz competente para julgar a apresentação de execução fundada em título executivo extrajudicial, que na maior parte das vezes existe uma vara especializada, bem como em Natal, salvo engano, 22ª, 25ª, que tem competência exclusiva para julgar as execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais. E aí, se o advogado pode opor um embargo à execução, questionar excesso de execução, inexigibilidade do título, excesso de penhora, etc. E o juiz, se o juiz estiver garantido e se as razões do presente embargo à execução tiver relevância, ele poderá conceder o efeito suspensivo ao presente recurso até que o mérito seja julgado. Mas, na maioria das vezes, os juízes acabam indeferindo, ou seja, negando, dado o efeito suspensivo, ato contínuo permitindo que a execução provisória da respectiva execução judicial com efeito siga seu curso. E aí, a partir deste momento, você pode ser compelido com os mais diversos tipos de penhoras que a gente chama de típicas, prevista no artigo 835 do novo CPC de 2015, dentre elas, pela ordem cronológica, a penhora em dinheiro. O juiz vai procurar primeiro penhora em dinheiro. Se não encontrar dinheiro, se bajude, vai procurar título da dívida pública. Se não encontrar título da dívida pública, vai procurar título de valores imobiliários com cotação no mercado. Se não encontrar, vai procurar veículo em seu nome. Se não encontrar veículo, vai procurar bens imóveis. Se não encontrar bens imóveis, vai procurar todo tipo de bens móveis em geral, com a ressalva daqueles bens que, por exemplo, que você utiliza para o exercício de sua atividade profissional. Esses serão impenhoráveis, que existem os bens que são, de acordo com o artigo 649, são impenhoráveis. 40 salários mínimos em poupança. E o STJ também já estendeu qualquer depósito até o limite de 40 salários mínimos para conta corrente também, qualquer outro tipo de aplicação, com base na rigidez do clássico princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse ponto eu tiro o chapéu para o STJ. Se o juiz não encontra bens imóveis, vai procurar bens imóveis. Se o juiz não encontra bens móveis ou imóveis, vai procurar semoventes, que são animais. Galinha, porco, guiné e etc. Se ele não encontra nenhum bem semovente, ele vai procurar navios e aeronaves. Imagine se você não tinha uma galinha, você vai ter um navio, uma aeronave, mas há quem tenha. E ele não encontra navios e aeronaves, ele vai atrás de ações de sociedades empresariais, ou seja, você é sócio de alguma empresa, e aí ele vai penhorar aquela cota
que você tem naquela participação societária de empresas. E se você também, o juiz não encontra, ele parte para penhorar eventual percentual de faturamento de alguma empresa, se você for sócio também de alguma empresa, pode ser objeto de penhora de parte de penhora em média de 20%, o juiz permite 20% a 30%, com base na dignidade da pessoa humana. E se ele não encontra, ele parte atrás de pedras e metais preciosos e começa a ficar cada vez mais difícil, né? Encontrar. E se não encontra, ele vai atrás de direitos aquisitivos de eventual promessa de compra e venda, ou até mesmo de escritura, que você, não obstante, você compra um imóvel financiado, e pode ser um veículo também, você quitou 50%, 60%, apesar de você não ser dono ainda, mas você tem direito aquisitivo sobre aquela compra, aquela promessa. E aí pode ser objeto, esses direitos aquisitivos, não obstante permitir a penhora, mas você não pode levar para a acha pública, para a expropriação, até que o respectivo bem seja efetivamente quitado. E demais bens que se fizer necessário, né, para garantir a presente execução. Veja, portanto, que a ordem cronológica é longa, mas o artigo 835, parágrafo 1º, tem um detalhe. Não obstante existir essa ordem cronológica, que vai de 1 até 12, de dinheiro até direitos aquisitivos, de eventual contrato de compra e venda de bens móveis ou imóveis, veículos, imóveis, etc., não se esqueçam que o parágrafo 1º do artigo 835 do CPC é pedagógico, quando outorga a discricionalidade ao juiz da execução para quebrar e alterar essa ordem cronológica quando ele observar, em tese, haver algum tipo de desvio de finalidade, fraude de credores, fraude de execução e etc. Veio, portanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada na ADI 5941, cuja autoria fora do PT, que entrou para beneficiar os trabalhadores e por via reflexa, lamentavelmente, acabou prejudicando, não por culpa do PT, mas porque o Supremo, segundo Rui Barbosa, tem a faculdade de errar por último. E aí o Supremo disse ser ipsilis, ou seja, literalmente constitucional, o comando do artigo 139, inciso 6, do novo CPC de Fux, no sentido de permitir até mesmo a suspensão de CNH, passaporte e o direito de participar dos clássicos concurso público quando o juiz peregrinar e esgotar todas essas fases aqui que eu acabei de citar. Mas voltando para você entender melhor o que eu estou a falar, eu falei que você pode ser objeto de execução por ter assinado eventual contrato de compra e venda, promissórias, cheques, alimento e etc. E em que pese por falar em alimento, o nosso ordenamento jurídico, com base no Pacto São José da Costa Rica, em que pese somente permite prisão civil por dívida ou inadimplemento, quanto mais e manifesto de prestação de pagar alimentos. Até mesmo as prisões que no passado eram permitidas dos bojos das clássicas ações de alienação fiduciária, que a lei, o próprio decreto-lei 911 permitia a prisão do depositário infiel. Esta já foi revogada e, em ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal editara a clássica súmula vinculante número 25, no sentido de ser inconstitucional e ilícito, portanto, todo e qualquer tipo de prisão de depositário infiel. Ato contínuo, sobejando, portanto, e subsistindo, portanto, somente, repite-se, somente na ordem jurídica interna, a prisão civil por inadimplemento de prestação de pagar alimento. Fora essa, nenhuma outra. Só nas matérias
eminentemente de caráter penal. Outro fato que se faz extremamente necessário pontuar é que, não obstante existir o rol taxativo dos bens impenhoráveis, a poupança, salvo juízo, o artigo 649, coloca que até o valor de 40 salários mínimos em poupança é literalmente impenhorável. E o STJ estendeu também para as contas correntes e inclusive para aplicações com base no clássico princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse ponto eu também tiro o chapéu para o STJ. Às vezes ele acerta, às vezes não. E o que a gente tem a fazer de forma legal e legítima como advogado é recorrer por meio das mais diversas teses jurídicas para tentar, ao longo da história, mudar ou alterar, ou até mesmo reformar a jurisprudência do nosso país de forma legítima, em sede da recorribilidade ordinária, que se dá até o 2º grau, e para aqueles 5% de advogados brasileiros. Para quem não sabe, o Brasil conta hoje com 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E vi uma nota do presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros, eminente doutor Aldo Medeiros, disse que há um ano estava em 1.800, mas eu já fiz um vídeo falando sobre a suspensão unilateral da Ordem dos Advogados de Portugal e constatei há um mês que já tinha em média 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Desses 2 milhões, existem 2.000 advogados inscritos originados em Portugal. E, por via reflexa, existe 34 mil advogados inscritos, 34 mil advogados portugueses inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal, onde 2.100 são advogados, 3.100 são advogados brasileiros que atuam lá até há um mês, quando a OAP, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, suspenderam de forma unilateral e por unanimidade de seus membros o acordo que vigia desde 2015, que fora exatamente quando o parlamento português aprovaram o primeiro estatuto da Ordem dos Advogados de Portugal. E de 2015 para cá, por força desse acordo bilateral, doravante rompido e suspenso de forma unilateral e por unanimidade de seus membros, vinha permitindo os advogados brasileiros, cerca de 3.100 que são inscritos lá, advogar não somente em Portugal, como nos países membros da União Europeia. Mas isso já fora objeto de um vídeo aula, onde eu verticalizei dada temática, e você pode acessar o presente canal para ter acesso ao presente vídeo aula. Mas o fato é que você também pode ser objeto de execução, não somente por ter assinado uma promissória, um cheque, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, e etc. Mas você também pode ser objeto de execução se você estiver sendo processado na justiça, independentemente de ter assinado qualquer título de crédito extrajudicial, e essa sentença condenatória, se for condenado na sentença condenatória, transitada e julgada, ela passa pela segunda fase, que a gente chama de cumprimento de sentença, se a sentença for líquida. Se não for líquida, vai passar pela segunda fase de liquidação de sentença. Mas, se a sentença já for líquida e não tiver nenhum recurso com efeito suspensivo, ou seja, uma impugnação, porque diversamente
da execução fundada em título executivo extrajudicial, o recurso cabível apenas à guisa de informação, e para aqueles que ao revés não sabem, é o clássico embargo à execução, que deve ser ajuizado de forma autônoma e por dependência ao processo de execução originário. Ao revés, quando estamos a falar do clássico cumprimento de sentença, em que pese não cabe embargo em cumprimento de sentença, e sim a clássica impugnação dos próprios autos. Não precisa de preparo, não precisa de garantia de juízo, não precisa ajuizar um novo processo. E isso eu já vi em quase 15 anos de advocacia muitos colegas errarem e confundirem literalmente esses dois institutos. E isso é uma coisa muito séria, não pode acontecer. Mas se você está sendo executado por um processo judicial que condenou a pagar dano moral, por exemplo, dano moral material, obrigação de fazer, não fazer, e etc., a partir do trânsito julgado, e até mesmo antes, se a impugnação não foi recebida no efeito suspensivo, não houve alguma tutela, você já pode ser executado provisoriamente, em sede do clássico cumprimento de sentença. Tanto no primeiro como no segundo, deve-se observar a ordem cronológica do artigo 835, com a exceção do parágrafo 1º, que diz que o juiz pode quebrar essa regra quando observar fraude de credores, fraude de execução, desvio de finalidade, etc. Vejo, portanto, que o STJ, notadamente no dia 9, ou seja, semana passada, para agravar mais ainda a situação dos devedores, veio, por maioria de votos, julgar a RESP 195-1888 do Rio Grande do Sul, no sentido de delimitar os contornos e alcances da clássica notificação extrajudicial, a fim de permitir que a notificação seja apenas direcionada para o endereço do contrato, sem contudo ser necessário, no ponto, que dada a notificação extrajudicial seja assinada pessoalmente pelo devedor, tampouco por um terceiro. O que importa, segundo a decisão tomada no último dia 9 pelo STJ no bojo da RESP 195-1888 do Rio Grande do Sul, foi que basta que, dada notificação extrajudicial, seja encaminhada para o endereço do contrato. E isso faz com que você tenha mais atenção quando tiver em seu nome o contrato ativo de busca e apreensão. Em especial, também ficar muito ligado na decisão tomada pelo STF no bojo da ADI 5941, cuja autoria fora do PT, para evitar que você, por eventual execução extrajudicial ou judicial, possa ter sua CNH, passaporte e até mesmo direito de participar em concurso público suspenso. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que quem tem dívida com a justiça, sobretudo, está sendo objeto de execução na justiça, deve ficar atento para a ADI 5941 do PT e para a RESP 195-1888 do Rio Grande do Sul,
que no outro dia 9 delimitar os contornos e alcance de como deve ser feito a clássica notificação extrajudicial para constituir o devedor que assina contrato de alienação fiduciária em mora. E é exatamente com essa notificação extrajudicial válida e basta apenas ser enviada para o endereço do respectivo contrato que o advogado do banco irá entrar com a competente ação de busca e apreensão para apreender e até mesmo vender o seu veículo. Ato contínuo sobrejando a dívida, seu nome no SPC Serasa, e esta é a razão pela qual, sem nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário, em especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que dada a medida, para além de ser supressora, o TOCIM, por via reflexa, acaba gerando uma espécie de insegurança jurídica, e por que não dizer um retrocesso jurídico, a ponto de permitir e até mesmo suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostado do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no presente canal, deixe seu comentário e, se sentir à vontade, deixe sua opinião para que eu possa melhorar o conteúdo e os próximos vídeos aulas. Até a próxima e fique com Deus.